E abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos ler apenas alguns versos. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 1. Se você achou, diga amém. Amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, mesmo assentados, mas em reverência, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Curve sua cabeça e ore mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento te pedir, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, a compreender a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, de maneira que as verdades da Tua palavra sejam inundadas as nossas vidas e possamos compreendê-la para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em dezembro nós iniciamos uma série de mensagens com o título Falamos sobre a Cruz. E começamos a expor algumas verdades que a cruz ela suscita para as nossas vidas. A necessidade de entendermos que somos pecadores, a necessidade de entendermos que Ele morreu em nosso lugar, a necessidade de nos entregar a Ele, de carregar a nossa própria cruz. Nós aplicamos a verdade da cruz como algo verdadeiro e crucial para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a nossa vida cristã. E isso é extremamente importante, porque quando nós observamos os escritos do apóstolo Paulo, as igrejas que ele funda, nós vamos perceber que ele funda uma comunidade voltada para a cruz, ao pensar no Cristo que morreu na cruz, ressuscitou, se entregou por nós em nosso lugar. Dessa forma, este evangelho, a qual nós pregamos, não pode ser diferente a não passar pela cruz. Infelizmente, nós estamos vivendo um evangelho onde muitos estão pregando de forma diferenciada, desassociada da mensagem da cruz. Mas hoje, mais uma vez, nós queremos dar continuidade ao falar sobre a cruz, mas de uma maneira diferente. Neste primeiro culto do ano, nós queremos iniciar uma nova exposição, a exposição do livro de Gálatas. Mas, curiosamente, o livro de Gálatas é centrado na mensagem da cruz. E nós gostaríamos, desses 2 meses para frente, janeiro e fevereiro, meditarmos mais uma vez nessa mensagem tão crucial para as nossas vidas e tão importante, e como ela nos molda e como nós somos guiados por ela. E aí nós nos inserimos dentro do contexto da mensagem de Gálatas. Mas além da mensagem de Gálatas ser centrada na cruz, na verdade, essa carta poderia ter um outro nome. O nome poderia ser Boas Novas. É a centralidade do evangelho centrado na cruz. A palavra evangelho no grego traz exatamente a ideia de boas novas. E como esse é o primeiro culto, necessariamente do ano de 2018, no domingo, nós estamos trazendo uma
boa nova para você. Diga ao teu irmão assim, olha, Deus tem uma boa nova para você. Necessariamente, Evangelho, irmãos, traz uma boa notícia. E um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele traz algo interessante. Quando ele começa a comentar inicialmente sobre esse livro do Gálatas, ele começa a exemplificar uma história que aconteceu com ele realmente em sua vida. Ele estava na frente de sua casa e de repente um jovem começa a vender jornais, mas era um novo jornal. E o jornal tinha como título Boa Nova. E ele ficou intrigado porque era um jornal barato, custava apenas 25 centavos. E jornais baratos geralmente traz a tendência de trazer as piores notícias. Mas aquele jornal tinha a tendência de trazer boas notícias. E ele ficou impactado com essa mensagem. E o Warren Wiersbe começa a dizer no seu comentário que ele ficou interessado pela abordagem do jovem, querendo mostrar para ele as boas notícias toda semana. E ele reflete sobre isso quando ele olha para o Evangelho, quando ele olha para a mensagem do cristianismo, quando todos nós, todos os dias, nós temos uma boa nova. O Senhor, Ele se renova a cada dia. A sua palavra e a graça do Senhor se renova sobre nós todos os dias, de maneira que ao lermos as Escrituras, ela torna relevante para nós a mensagem que foi direcionada a outros e agora, dentro da sua ação revelacional, traz para nossas vidas e se é aplicado a nós. Por isso, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, as cidades da Galácia, essencialmente a Gálatas. Ele começa a escrever essa carta com o intuito de trazer uma admoestação e também trazer uma ação doutrinária e uma ação prática. E a mensagem geral está exatamente centrada na mensagem da cruz. E ele começa a sua carta, irmãos, trazendo uma ideia geral. E o que está acontecendo nesse ambiente da cidade de Gálatas parece que está acontecendo nos nossos dias. Preste atenção comigo. Gálatas é escrito com o propósito também de defender o Evangelho, como uma ação apologética, na defesa do Evangelho, pois o apóstolo Paulo, nesse momento, ele está sendo acusado como falso profeta. Mas o apóstolo Paulo, que fundou essas igrejas, que agora também está com autoridade sobre essas igrejas, escreve novamente defendendo o seu Evangelho e defendendo a sua pregação. Mas é interessante que entra dentro da igreja falsos profetas, falsos mestres, e que não é diferente dos nossos dias. Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim, pastor, você está dizendo que dentro da nossa igreja tem falsos profetas e falsos mestres? Eu estou dizendo que talvez não aqui, mas dentro da igreja, de uma forma geral, no aspecto da mídia, em outros locais, o Evangelho tem sido pregado por falsos mestres e falsos profetas. E isso precisa ser combatido por nós. Isso precisa ser defendido por nós. O Evangelho central, a mensagem da cruz e o verdadeiro cristianismo precisa ser defendido, assim como o apóstolo Paulo defendeu com sua vida a mensagem central do Evangelho. Por muitas vezes, nós estamos dando ouvidos a falsos mestres, a falsos profetas que estão, talvez não aqui, mas na sua casa, no rádio, você está ouvindo no carro, e pessoas lhe abordando na sua casa, e você, sem saber do Evangelho, sem estar preparado para receber, escuta qualquer coisa e é confundido por isso. Por isso nós batemos na tecla que você precisa estar fundamentado nas Escrituras. E é por isso que nós, irmãos, queremos defender desde já uma mensagem bíblica, não centrada em homens, nem centrado em teologias erradas, nem centrado em psicologias, mas centrada necessariamente e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Ela é a regra de fé e prática para a sua vida, e nós não podemos ter outra.
nem o achismo que nós por muitas vezes temos. Ah, pastor, mas eu acho que está certo. E aí nós deixamos de viver o evangelho para viver um achismélio, onde eu acho que está certo. Nem, por sua vez, norteado pela autoajuda, onde nós estamos buscando, por muitas vezes, um evangelho que nos associa e que nos traz massagem no nosso ego, onde dizer para você que você vai ganhar, que você é melhor, do que você vai conquistar, sem esquecer de mostrar, por outro lado, que você está errando, porque necessariamente nós somos pecadores e o pecado tem nos desassociado da mensagem da cruz e nos afastado de Deus. É a mensagem coerente do Evangelho da cruz. E é exatamente, inicialmente, o que o apóstolo Paulo começa a fazer nesse texto. Eu queria que você novamente acompanhasse comigo o texto, quando ele inicia a mensagem, no primeiro versículo, dizendo, ele como o autor da carta e com suas credenciais, dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E aqui fica o primeiro ponto para nós. A defesa do Evangelho. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo inicia essa carta defendendo-se das acusações que os falsos mestres e os falsos profetas têm começado a falar sobre ele. E ele começa a defender aquilo que ele prega, a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está acusando aqueles que têm os acusados e defendendo já inicialmente a mensagem central do Evangelho, tanto a cruz quanto a ressurreição dos mortos. Eu percebo, irmãos, que o apóstolo Paulo começa neste momento, já iniciando a sua carta aos Gálatas, mostrando e se posicionando como homem de Deus, como apóstolo instituído por Deus, não por homens. E hoje nós temos vivido, irmãos, infelizmente, muitos pastores que são falsos mestres e falsos profetas, que são instituídos por homens e que estão por aí, irmãos, distorcendo o evangelho da graça e da cruz de Cristo. Sem uma mensagem voltada na ressurreição e no evangelho, mas voltada para a antropologia humana, a psicologia humana, voltando para a autoajuda e esquecendo das Escrituras. Quando eu olho inicialmente para esse texto, eu percebo o apóstolo Paulo mostrando para eles, eu estou sendo acusado de que não sou apóstolo, mas eu quero dizer para você que eu fui norteado, eu fui levado a ser apóstolo pelo próprio Deus, não por homens. E isso, irmãos, é algo que nos chama a atenção. Deus converte o apóstolo Paulo, chama ele de perseguidor para ser perseguido. Ele cai do cavalo na estrada de Damasco e começa a sua peregrinação. Ele estuda durante mais ou menos 14 anos até iniciar o seu apostolado e começar a pregar e fazer suas viagens missionárias, abrir as igrejas. E ele tem um histórico muito grande, tanto na época como fariseu, como agora como perseguido. E ele começa agora a dizer, eu sou defensor do Evangelho. E isso fica uma causa para nós, irmãos. Precisamos hoje sermos defensores, apologetas desse Evangelho da cruz e da ressurreição. Nós temos visto, irmãos, inúmeros crentes, igrejas e mega igrejas, onde estão focados num evangelho social, onde a prática por muitas vezes é essencial, e isso tem que ter, mas não é o essencial para a sua vida, porque precisamos entender que primeiro Cristo me salvou para fazer, e não que eu faço para ser salvo. Isso precisa ser claramente identificado. Também vemos o outro lado, onde nós, nordestinos, brasileiros, somos extremamente místicos e estamos atrás de coisas que são fáceis, visíveis, palpáveis. E o Evangelho que traz para você algo fácil, palpável, e diz para você que você vai receber, é muito bem recebido.
onde não acusa-nos, nem mostra quem nós somos de verdade, mas aponta para você uma expectativa por muitas vezes falsa e cria este tipo de crente que por muitas vezes é frustrado em homens e não em Deus. Só que no fim nos frustramos em Deus, porque foi o título usado pelos homens. Eu estou te dando isso em nome de Deus. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque nós não estamos fundamentados no Evangelho verdadeiro, bíblico, centrado na mensagem da cruz. Essa expectativa, por muitas vezes, é desassociada por nós. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo começa agora a defender o Evangelho. E eu e você precisamos também ser, irmãos, estudiosos da Bíblia. Não podemos ser apenas receptores, ser apenas ouvintes. Nós precisamos ser estudiosos da Bíblia. É por isso que eu convoco e vou estar sempre convocando você. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. E tem um detalhe, irmãos, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço Deus. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu vivo para Ele, mais eu sou grato a Ele, mais eu vivo em santidade, mais eu sou servo a Ele, mais eu tenho menos dificuldade de agradecer a Ele. Quanto mais eu conheço Deus. O problema, irmãos, que muitos de nós, por não conhecer as Escrituras, temos dificuldade de servir, temos dificuldade de amar, temos dificuldade de perdoar, porque simplesmente nós não conhecemos as Escrituras. Por isso fica aqui a deixa. Todas as quartas agora, estaremos aqui dando continuidade à exposição de Apocalipse. Venha conhecer as Escrituras. Não podemos deixar de ser, irmãos, conhecedores das Escrituras. Eu e você, irmãos, pecamos porque não conhecemos as Escrituras. Continuando o texto, nós percebemos algo mais. Quando ele diz: e todos, irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Mais uma vez, ele deixa claro a sua posição apologética e agora a sua mensagem centrada na cruz e na ressurreição. E aqui, irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar centrado para você: precisamos ser defensores e estudiosos das Escrituras. Em segundo lugar, nós precisamos ter conhecimento da mensagem. O que eu percebo é que, à medida que eu conheço a mensagem, defendo ela, eu me aproprio dessa mensagem e me torno diferente. O que o apóstolo Paulo está agora comunicando claramente aqui aos Gálatas é que ele deixa claro as premissas, a base fundamental deste evangelho, desta igreja. E aí, irmãos, fica algo claro para nós. Qual é a base da nossa igreja? Qual é a base fundamental de nós estarmos aqui reunidos todas as quartas, todos os grupos familiares, todos os domingos, pela manhã, à noite? Por que fazemos isso? Alguns vão entender que talvez seja um clube social, onde você paga para entrar e tem direitos. Outros vão entender que são apenas receptores, que vai apenas para receber e não quer contribuir com nada. Outros aproveitam o espaço para ser estrelas. E aproveitam para aparecer. Seja com seus talentos, seja com seu serviço, ou com qualquer outra coisa que possa ter. Nós confundimos a base fundamental do que é ser igreja. Do que é, na verdade, participar de uma instituição que não foi criada por homens, foi criada pelo próprio Cristo. Se nós voltarmos às páginas aqui, irmãos, nós vamos perceber que, no final dos evangelhos,
Deus deixa uma promessa para os seus discípulos: permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. E eles obedecem, permanecem em Jerusalém. E meados da Páscoa, na verdade, o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, acontece o clímax, o início, o nascimento, o surgimento da igreja, quando o Espírito Santo desce sobre 120 pessoas no cenáculo, e essas 120 pessoas são tomadas de uma ousadia tremenda e saem do seu espaço parecido como esse e vão para um local onde uma multidão está reunida. Lá eles eram perseguidos, caluniados e estavam, irmãos, sendo colocados à esquerda, à margem da sociedade, mas agora a ousadia do Espírito Santo toma estes homens de tal maneira que eles saem do seu espaço e vão para o meio da multidão, e lá eles começam a pregar os oráculos de Deus, lá eles começam a pregar os evangelhos, defender a morte e a ressurreição de Cristo. E aí, irmãos, isso causa um espanto em meio àquela grande multidão. Para você ter ideia, existe ali 19 nações reunidas, 19 línguas reunidas, pessoas de todas as localidades estavam reunidas para aquela festa, uma festa anual. Mas Deus usa exatamente esse momento para dar início à sua igreja. E aquelas 120 pessoas começam a falar em línguas estranhas, não estranhas a eles, mas perceptíveis àquelas 19 nações, e elas começam a ouvir o que é que estes galileus, incultos, estão falando em nossas línguas. E isso causa um espanto, e aí de repente um deles se levanta. O apóstolo Pedro se levanta com uma ousadia, irmãos, e um milagre claro. Imagine só, irmãos, o apóstolo Pedro pregando em uma língua, talvez a mais conhecida, a própria dele, mas o Espírito Santo fazendo a interpretação em 19 línguas diferentes. E ele começa a pregar exatamente uma coisa: a mensagem da cruz. Ele começa a dizer: vocês são culpados. Vocês levaram Cristo à cruz, mas isso foi uma presciência do próprio Deus. No fim da mensagem, irmãos, ele diz: alguém tem resposta para essa pergunta? E aí, irmãos, as pessoas começam a dizer: eu quero esse Cristo, eu quero esse Cristo, eu quero esse Cristo. E um grupo, irmãos, que sai de 120 começa agora a ter quase 20 mil pessoas pregando o evangelho da cruz e dizendo simplesmente: Cristo ressuscitou. Não podemos, irmãos, de hipótese nenhuma deixar essa mensagem a base da nossa vida cristã. Deus nos chamou, irmãos, para pregarmos o evangelho, para pregarmos a morte de Cristo e a sua ressurreição, mas ao mesmo tempo, irmãos, estarmos firmados nessas escrituras, ao mesmo tempo, irmãos, sermos usados para Ele, por Ele e para a glória dEle, em um ambiente em que nós não somos um clube social, mas em um ambiente onde nós seremos diferentes, mas unidos. Seremos agora irmãos em Cristo pelo sangue do Calvário. Seremos agora usados para a glória dEle. Não seremos maiores nem menores. Seremos iguais todos diante de Deus, com responsabilidades, para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor suprema é pregar o evangelho da cruz do Calvário e levarmos as pessoas ao conhecimento, e é exatamente isso, a pedra fundamental, a olharmos para Cristo. Homem nenhum pode ser, irmãos, a pedra fundamental desta igreja. Nenhum homem pode ser mais destacado a não ser Cristo Jesus. Ele é o centro desse culto, Ele é o centro dessa igreja, e é por isso que eu e você estamos aqui reunidos, para simplesmente cultuá-lo, glorificá-lo como família, e defender e estudar a sua palavra, e conjuntamente fazermos a obra do Senhor.
Mas, irmãos, uma coisa me chama a atenção para nós terminarmos hoje. Quando ele termina o texto, ele diz: a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Talvez esse texto para você não lhe chame muita atenção, mas ao ler e estudar um pouco sobre esse texto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele é motivado. E aí eu poderia perguntar hoje para você, qual é a tua motivação de estar aqui hoje? Qual é a tua motivação? Talvez alguns venham achar algumas coisas boas. Alguns são motivados pelo ambiente. Alguns são motivados pelo que vê, pelo conforto. Outros são motivados pelas crianças. Outros são motivados pela palavra. Outros são motivados pelo louvor. Mas alguns irmãos podem estar sendo motivados pelos relacionamentos. Enfim, há N e N coisas que podem nos motivar a estar aqui. Mas a principal coisa que nos faz estar aqui cultuando ao Senhor não é ar-condicionado, não é carro, não é estrutura, não é nada além de estarmos juntos como ordenança do Senhor, glorificando a Deus e estudando a sua palavra. Hoje mesmo, irmãos, ouvi um pequeno vídeo de um pastor africano em uma das nossas igrejas do Betel brasileiro lá na África. O pastor convidando aqueles que poderiam estar naquele momento ouvindo o culto. E ele está na frente da igreja. À frente da igreja, irmãos, de barro batido, com o nome em uma faixa pintada de lona, Igreja Evangélica Betel, África. E ele entra naquela igreja. E quando você entra naquela igreja, irmãos, uma alegria, porque os africanos, eles têm uma alegria imensa. Então, a forma deles cantarem, deles entoarem, e é aquele povo cantando, pulando e dançando, e você percebe aquela alegria, mas quando você olha para o ambiente, você vê as cadeiras de madeira, você vê o som pendurado no chão, você vê instrumentos usados, você vê a falta de recursos imensa. Mas uma coisa você percebe em meio àquela falta de recurso financeiro: a unidade de estar querendo ouvir a palavra. Não seja, irmãos, motivado pelos recursos. Seja motivado pela palavra, pela necessidade de estarmos juntos, pela necessidade, irmãos, de cooperarmos juntos para o Senhor. E nunca sejamos movidos apenas pelos recursos que A ou B tem. Possamos melhorar, sim, vamos e queremos melhorar o nosso ambiente para a glória de Deus, mas isso não seja o fim, o propósito nosso. Isso é secundário. Pode faltar, mas nunca poderá faltar a mensagem verdadeira da palavra de Deus. E o que me mostra nesse texto, irmãos, é que é para a glória, pelos séculos dos séculos. A ideia, irmãos, aqui com o apóstolo Paulo é que o que nós estamos fazendo aqui aponta para o futuro. O que nós estamos aqui, irmãos, pré-anunciando, conjuntamente unidos, reunidos cantando, anuncia o que Deus há de fazer no futuro. E é isso que motiva exatamente o apóstolo Paulo, pois em sua literatura, irmãos, nós vamos perceber sempre ele voltado para o céu, voltado para a glória, voltado para uma igreja que vai acontecer no futuro. E aí nós vamos perceber o apóstolo João, no capítulo 4 e 5, na sua visão de Apocalipse, quando ele olha o trono e o cordeiro,
Quando ele vai agora para o capítulo 7, ele percebe agora a igreja triunfante, a igreja glorificada, reunida, e ele vê, irmãos, milhares de pessoas, todas vestidas de branco, glorificando ao Cordeiro, ao único que é digno, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E essa é a nossa expectativa de trabalharmos aqui, irmãos, de servirmos ao Senhor aqui, mas com a motivação de que um dia, norteado por essa palavra, vivendo para a glória de Deus, servindo para Ele, sendo glorificando a Ele, mas um dia, quando nós cantamos aqui, ainda que a morte venha, nossa certeza está nele. Ainda que morramos, estaremos à expectativa, na espera. Por isso eu olho para esse texto e vejo um apóstolo Paulo, irmãos, em meio às circunstâncias, que não é muito diferente das nossas hoje, sendo caluniado, sendo perseguido novamente, mas ele defende o Evangelho, com uma mensagem centrada na cruz, e com uma motivação para a eternidade. Que essas três coisas, irmãos, nos norteiem nesse ano de 2018. O estudo, a defesa do Evangelho, norteado por essa mensagem, mas com uma motivação de fazermos para a glória, na expectativa do céu. Que você seja abençoado, movido por esse Evangelho, que transforma vidas, que muda a sua história. E eu convido você a colocar em prática o estudo da palavra, a defesa da fé, a viver a mensagem e ter esperança, não neste mundo, mas uma esperança que não morre, uma esperança de que um dia esse céu irá se rasgar e o seu nome Ele chamará. Você crê nisso?